Olá pessoal, essa aula nossa aqui é para falar sobre a gametogênese. Essa costuma ser uma aula muito fácil porque é muito próximo do que você já teve no ensino médio, né? Então vamos dar os detalhes aqui dos gametas, né? Primeiro o gameta masculino aqui. A gente tem aqui na cabeça do espermatozoide o acrossomo, que é, né, resultado da fusão dos complexos de Golgi, né? E vai ter a enzima que vai digerir, né, a parede aqui do ócito, para que ocorra a fecundação e possa penetrar somente o núcleo, né? O resto do espermatozoide não penetra na fecundação. E você tem aqui, além da cabeça, você tem, né, dentro o núcleo. Percebe que o espermatozoide perde todo o citoplasma, né? Você tem aqui o colo, você tem a peça intermediária. Essas bolinhas azuis aqui não está com o nome aqui, mas elas são as mitocôndrias e fornecem energia para o batimento do flagelo, né? E aí você tem a peça principal e a peça terminal, né, do espermatozoide. E aqui você tem as células foliculares, né? O primeiro corpúsculo polar, né? O núcleo, o citoplasma, aqui a zona pelúcida, né? São as estruturas do nosso ócito, né? E aqui esse espermatozoide pequenininho aqui é só para você ter uma dimensão da diferença de tamanho, né? Você ter uma ideia aqui de como, por exemplo, o investimento na reprodução começa muito maior em quem produz o gameta feminino. Olha só quanto de energia tem para produzir essa estrutura e quanto tem para produzir essa estrutura, né? E em toda a natureza, essa diferença, esse dimorfismo, né, dos gametas, né, e na imensa maior parte das espécies, depois da fecundação, durante o desenvolvimento embrionário, você tem um investimento parental muito maior na fêmea do que no macho, né? Aqui, a meiose, né? Vamos recordar, assim, então, alguns conceitos básicos, né, que vocês tiveram no ensino médio. Né? A meiose é uma chamada de divisão reducional. Por quê? Porque você começa com dois genomas, né? N é a letra que a gente utiliza para simbolizar, né, o genoma, que é o conjunto de todos os genes diferentes que a gente tem para as características nossas, né? A gente tem, todo mundo tem dois genomas, porque você ganha um genoma do pai, que vem pelo espermatozoide, e um genoma da mãe, que vem pelo ócito, né? Então todo mundo tem dois genomas. E quando você vai fazer os seus gametas, você também vai partir de uma célula com dois genomas e formar uma célula com um genoma só. Nesse caso aqui, né, nós estamos representando um genoma somente com 4 células, né? E esse número é o mínimo necessário para você poder mostrar o efeito do crossing over. Se fosse com 2 aqui, eu não conseguiria mostrar o crossing over. Mas vocês sabem que no caso da espécie humana, por exemplo, no lugar do 4 é 46, né? Por quê? Porque nosso conjunto genômico é formado por 23 cromossomos. 23 você recebeu do seu pai, 23 você recebeu da sua mãe. Então, assim, para cada característica, por exemplo, cor do olho, você tem um gene que veio lá do genoma do teu pai e um gene também para a cor do olho, que veio lá do genoma da tua mãe, né? E aí você tem uma interação entre esses dois genes para determinar a característica e toda uma disciplina chamada genética para dizer como isso vai acontecer, né? Então, partindo aqui da nossa célula, onde todo o genoma é representado por 4 cromossomos, né? Você tem aqui a célula, 1, 2, 3, 4 cromossomos, né? 2 vieram do pai, né? E 2 vieram da mãe. Primeiro, lá na fase S, né, da intérfase, você tem a duplicação, né, do cromossomo. No caso, não é cromossomo aí, é cromátide. Por quê? Porque cromossomo é o nome que você dá durante o processo de divisão mitótica, né? O prófase, metáfase, anáfase, telófase. A gente chama de mitose. Essas fases você tem um cromossomo porque ele está condensado, ele está espiralado. Na intérfase ele está desespiralado. E nessa fase que ele está desespiralado, ele não recebe o nome de cromossomo. Ele recebe o nome de cromátide, né? Então você tem aqui a duplicação das cromátides, né? Na fase S. A gente pode chamar também de síntese de DNA, né? Por quê? Porque ele vai fazer um clone, vai fazer uma cópia, idêntico a ele, né? Por isso que você tem aqui o vermelhinho, tinha um risquinho só, agora tem 2, tá vendo? Por quê? Porque foi feito outro cromossomo com exatamente os mesmos genes. Caso não ocorra nenhuma mutação, é idêntico, né? Aí depois, né, você tem da duplicação, você começa o processo de divisão, né? Ou seja, daqui para cá ele está representando a condensação cromossômica. Não precisamos entrar nos detalhes aqui da divisão celular, são os aspectos mais importantes. E aqui você tem o primeiro elemento importante, né? Onde aparece aqui, ó, se você prestar atenção aqui, acontece o crossing over na fase paquítono, né? A meiose 1 dividido, né? A prófase 1 da meiose, a prófase 1 ou a prófase da meiose, ela é dividida em 5 subfases. A paquítono, né, que vai ter o crossing over, onde você tem a troca entre
duas pedaços de cromátide, né? De duas cromátides que não são idênticas, que são homólogas, né? Ou seja, uma cromátide, né, vai trocar um pedaço com a outra. Ou seja, uma cromátide que veio do seu pai vai trocar com um pedaço da cromátide que veio da sua mãe. Ou seja, o crossing over ocorre entre cromátides de cromossomos homólogos, oriundos de cromossomos homólogos, né? Então, por isso que tem essa troquinha, né? Porque se fosse de irmã, seria igual, não teria significado nenhum trocar, né? É do homólogo, que isso aumenta o quê? A variabilidade genética. Depois, na primeira divisão meiótica, você tem que prestar atenção nisso. Ó. Você separa quem? Os homólogos. Né? Ó, tá vendo aqui? Ó, ele pega esse centrômero e puxa para cá. Vem todo que está preso nesse centrômero vem com ele. Ó. Aqui, ó, aqui é o finalzinho da anáfase, aqui é o começo. Aqui metáfase e aqui anáfase. Tá vendo? Veio o cromossomo a cromátide original, aqui já cromossomo, né, o cromossomo original, e o cromossomo que foi duplicado, a sua cópia, o seu clone, né? Vieram os dois, tá vendo? Não houve separação das cromátides irmãs. Essa separação das cromátides irmãs vai acontecer na segunda divisão meiótica, certo? Então, com essa primeira divisão meiótica, então você já passa a ter uma célula com N igual a 2. Cada genoma representado por dois cromossomos. Aqui está um cromossomo, aqui está outro. Nesse caso, ó, ele está com um pedacinho do outro lá. E esse aqui está com um pedacinho daquele. Por quê? Porque aconteceu o crossing over. Então, vamos então depois para a segunda divisão. Na segunda divisão, a separação das cromátides irmãs. E aí você vai ter a formação, né? Isso que aconteceu com essa célula que forma 2, né? Acontece com essa aqui também. Ele estava usando só essa aqui para exemplificar. Por isso que tem só duas células aqui. Esse aqui acontece a mesma coisa que aconteceu com esse. Vai formar mais duas, formando 4, certo? Então, quais são os eventos importantes na meiose? Você entender o crossing over, que aumenta a variabilidade genética, que na primeira divisão separa os homólogos, que na segunda separa as cromátides irmãs. Agora a gente vai ver isso dentro essa gametogênese na formação do óvulo e do espermatozoide, certo? Então vamos começar pela espermatogênese. Então, na espermatogênese, da mesma forma, começa uma célula 2N igual a 46, formam 4 espermatozoides N igual a 23, né? 23, metade deles, né, vai ser com cromossomo Y, e outra metade com cromossomo X, né? Então seria 22XY, 23XX, né? 22XY e 22XX, né? Aqui no caso, aqui a representação está informal, mas numa representação formal estaria escrito não 23, estaria escrito 22XY ou 22XX. Mas é aceita essa representação aqui, 23,Y. Então, vamos rever a gametogênese aqui dentro da espermatogênese. Então, lá no testículo, nos túbulos seminíferos, você tem o desenvolvimento do espermatozoide, né? Onde, o que é o desenvolvimento do espermatozoide? É você ter as duas divisões mitóticas. A primeira que separa os homólogos e a segunda que separa as irmãzinhas, né? As cromátides irmãs. Depois você tem um período de amadurecimento dessa célula, onde ela se diferencia e se torna um espermatozoide, né? Perde o citoplasma, formação do acrossomo, formação da cauda, acúmulo das mitocôndrias aqui na base, e você tem esse processo de diferenciação. Tudo isso aqui acontece dentro do testículo, ou seja, dentro do testículo tem uns tubinhos enrolados, chama túbulos seminíferos, né? Nesses túbulos seminíferos, né, tá aqui, ó, os túbulos seminíferos do testículo, né? Onde eles são produzidos, onde os espermatozoides são produzidos, no túbulo seminífero. Ó. Aqui está um corte desse tubo, aqui está a parede do tubo. Então todo o processo acontece na parede do tubo. Ó. Primeiro, né, você tem as células tronco que vão sofrer mitose e somente as espermatogônias B é que vão sofrer a gametogênese, formando o espermatócito primário e secundário. Né? O primário é o que vai sofrer a divisão dos cromossomos homólogos, por isso que de 2N já vai para N. Né? Isso aqui é a meiose 1, acontece a separação dos homólogos. E aqui a meiose 2 é onde acontece a separação das cromátides irmãs. Né? Então na meiose 1 você já salta de 2N para N. E na meiose 2 você continua com N. Né? Porque a meiose 2 é como se fosse uma mitose. Né? Então você tem a formação das espermátides, que vão sofrer o processo, né, de espermiogênese para formar o espermatozoide. Então aqui é a luz do túbulo seminífero. Né? Na aula prática, a gente vai ver esse epidídimo na lâmina, no microscópio, para ver o espermatozoide, para ver as células de Sertoli. Isso aqui não está escrito não, mas são as células de Sertoli. Né? E aqui as células sofrendo o processo de desenvolvimento ao longo do tubo e chegando o espermatozoide na luz ou lumen do tubo. Certo? Aqui é a mesma coisa, só outro desenho. Mas para dizer a mesma coisa. Né? Você tem aqui a diferença é que aqui você tem essa classificação. Né?
Mas primeiro vamos focar na meiose. Aí você tem a primeira, as células tronco sofrendo mitose, né? E aí somente algumas delas vão entrar no processo de meiose 1 e meiose 2, depois tem amadurecimento, forma espermatozoide naquele caminho que eu já mostrei para vocês aqui no túbulo seminífero. Tá mostrando aqui o corte do túbulo, esse aqui é o corte do túbulo. Então essa imagem que você tá vendo aqui, tá vendo? Ó? Ela é esse corte aqui. E esse túbulo aqui, ele é tirado daqui, ó. Tá vendo essas voltinhas aqui? São os túbulos seminíferos dentro do testículo, certo? E aqui tem uma classificação, um período germinativo, né? Onde você tem o que? Apenas proliferação das células. Você ainda não tem a formação, não tem a meiose, né? Depois ele tem um processo de crescimento, depois da divisão celular, ele aumenta de volume, ó, daqui para cá, ó. Olha como ficou maior, tá vendo a parede? Aumentou o citoplasma. Então você tem um período de crescimento, né? Até que você forma, né, as células que estão prontas para sofrer meiose, até que ela fique pronta para sofrer o período de maturação e depois o período de diferenciação. Maturação é meiose 1 e 2, diferenciação, a espermiogênese, ok? E agora vamos para a espermiogênese anormal. Por exemplo, no caso de síndrome de Down, o que acontece? Na hora de fazer a primeira separação dos homólogos, um dos pares não vai ser separado. Eles ficam os dois do mesmo lado. Por isso que em vez de 23, passa a ter 24. Como o que era para vir para o lado de cá, veio para o lado de cá, então aqui fica um a mais, aqui um a menos. Por isso, você vai ter espermatozoide com 22 e outros com 24. Se esse espermatozoide, né, com 24 fecundar, você vai ter, por exemplo, a síndrome de Down, se essa trissomia acontecer no par 21, né? E aqui a oogênese, agora a mesma coisa, né? A mesma coisa no sentido da gametogênese, né? Você vai ter duas divisões meiótica, né? Então você tem aqui no ovário o ócito primário 46XX, aqui sim, aqui está representado corretamente, ó, 46XX, né? E aí você tem o ócito primário 46XX no folículo em desenvolvimento, ou seja, esse folículo começa a se desenvolver, aumentando aqui as células foliculares, né? Olha como ela aumenta aqui, ó, tá? Até formar o antro, né? E à medida que esse folículo vai se desenvolvendo, o ócito ele vai sofrendo um processo de meiose, né? Você tem o ócito primário aqui ainda em crescimento, né? E aí você tem quando você tiver o primeiro corpúsculo polar, significa que aconteceu a primeira divisão meiótica, a divisão 1 da meiose, onde você separou os homólogos, de forma que agora você já tem N aqui e N aqui, mas ainda falta a segunda. A segunda só vai acontecer, a segunda divisão meiótica, se tiver fecundação, por isso que está o desenho do espermatozoide aqui, né? E aqui você tem um exemplo do oócito fertilizado, ou seja, se ele formou o segundo corpúsculo é porque foi fecundado, só forma o segundo corpúsculo se for fecundado, ou seja, a meiose só completa, a gametogênese só completa se houver a fecundação. Havendo a fecundação, o oócito primário vai sofrer a segunda divisão meiótica, certo? Formando o segundo corpúsculo polar, somente se houver a fecundação. E aqui a oogênese anormal, assim como na espermiogênese, você vai ter o quê? Você tem um corpúsculo polar com 22 e um oócito com 24. Esse ócito com 24 for fecundado, vai formar síndrome de Down se a trissomia for no 21. Se for em outros cromossomos, como pode acontecer, você tem outras trissomias, outras anomalias, né? Que não vem ao caso a gente estudar aqui agora, né? Patal, síndrome de Edwards, só muda o par de cromossomos. Em resumo, então, essa aula nós vimos a morfologia dos gametas, a gametogênese, né, que é a meiose, que é caracterizada pela meiose. A divisão 1 separa os homólogos, divisão 2 separa as cromátides irmãs. E na paquíteno vai ter o quê? O crossing over, certo? A espermiogênese e a oogênese normal e anormal. A anormal que ele usou aqui que ele falou aqui no material, é a que provoca o erro na hora de separar os homólogos, ficando um gameta com trissomia e com outro com um cromossomo a menos, com monossomia. E é isso aí, pessoal.